Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Essa é a nossa última aula do curso de Cálculo Vetorial e Tensorial, aula de número 22. Eu vou falar brevemente, essa aula bem curtinha, sobre derivada covariante e operadores de derivadas de tensores. Tá? Eu não pretendo cobrar isso na lista, na lista de exercício, porque não vai dar tempo. Tá? É só para fechar a matéria mesmo. É o nosso último assunto aí a tratar. Tá? Então, na aula anterior aí, a gente escreveu a derivada do vetor contravariante, né? Decomposto aqui nos vetores de base, como, lógico, né? Derivada do produto aqui, derivada do primeiro, né, vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. A gente reescreveu esse termo aqui, né, como o símbolo de Christoffel aqui, ou seja, a gente decompôs esse vetor, né, na mesma base desses vetores aqui, e os coeficientes eram o símbolo de Christoffel, certo? Então, na aula passada a gente chegou nessa expressão aqui, né, nessa primeira linha, certo? E aí eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. O índice K é mudo, né? Está sendo contraído aqui, ó, o índice superior do símbolo de Christoffel com o vetor de base, né? E eu tenho também uma contração aqui do índice I, né, com as componentes do vetor contravariante VI, certo? Eu queria trocar essas letras aqui. Eu posso trocar essas letras desde que, por exemplo, eu coloque no lugar de K eu ponha I, mas no lugar de I eu não vou poder manter I. Eu vou ter que pôr outra letra, eu posso pôr K. Não? Certo? Então, nessa segunda linha aqui, ó, só nesse segundo termo eu fiz essa troca. Tá? Então, na aula passada a gente obteve isso, eu só estou remanejando aqui esses índices para poder pôr o epsilon I aqui, esse vetor de base, em evidência. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Bom, na aula passada a gente viu que nem esse termo se comporta como um tensor de ordem 1, e nem esse outro aqui, né, que está contraído aqui, sobrariam só dois índices, né, I e J aqui, nem esse outro aqui também não se transforma como um tensor de ordem 1. Mas essa combinação, sim. Essa combinação, né, o termo entre parênteses aqui, vou voltar um segundo, esse termo entre parênteses, eu estou chamando isso aqui, né, de V e J aqui, então ponto e vírgula, tá? Eu estou chamando isso de uma derivada covariante, ok? Essa derivada covariante, sim, a soma, separados não, mas a soma desses dois termos se comporta como um tensor de ordem 1, certo? Então, não é só a derivada parcial. A derivada parcial não tem esse comportamento. A gente já discutiu isso. O gama eu deixei de exercício para você mostrar que ele também não é um tensor. Ele ganha um termo extra. Sim? Mas essa combinação, sim. Como é que eu provo isso? Vamos lá. Eu sei que a variação total do vetor original, aqui desse vetor contravariante, continua sendo um vetor contravariante. Certo? A natureza dele não muda se eu estou simplesmente tomando a variação total dele. Eu não estou pedindo derivada em relação a uma certa componente, eu estou pedindo a variação total. A variação total, né, reguinha aqui da cadeia, é simplesmente a contração dessa derivada, né, que é o que a gente calculou aqui atrás, na página anterior, com o dQj. dQj é, por definição, né, é o protótipo aí do nosso vetor contravariante, com índices para cima, certo? Então, o que tem aqui para me dar um vetor contravariante, a variação de um vetor contravariante, tem exatamente o índice apropriado aqui, ó, né, o índice para baixo. Escrito, então, né, essa derivada tinha dado esse termo, eu estou contraindo com dQj, está aqui dQj, tinha dado esse termo contraído com o vetor de base. Então,
Se isso é o vetor da base dos vetores contravariantes, esse termo entre colchetes aqui é a iésima componente do vetor contravariante, certo? Mas além disso, ele está contraído aqui também, né, com uma componente, né, de um vetor covariante, contravariante, então ele tem esses índices aqui de maneira apropriada pela regra do quociente, como a gente já conversou anteriormente. Tá? Então, isto é um vetor com índice para baixo em todos os referenciais. Esse também é um vetor com índices para cima. Sim, eles têm a lei de transformação correta. Então, esse sujeito aqui, finalmente, a gente tem um tensor apropriado. Ele já tinha um índice para cima, e essa derivada especial, que é a soma desses dois termos, a derivada ponto e vírgula, ou derivada covariante, né, ganha um índice de verdade mesmo, ganha um índice tensorial. Tá claro? Okay? Então, somente a combinação desses dois termos aqui é que é realmente um tensor de ordem 1, como os índices sugerem. Tá bom? Quando que só a derivada parcial é um tensor? Eu deixei na lista de exercícios para vocês. Né? Quando a gente está em coordenadas cartesianas, por exemplo. Sim? Em que todos os gamas são iguais a zero. Né? A gente chama isso também de espaço plano. Sim? O espaço euclidiano. Os gamas são iguais a zero? São, nesse exemplo aqui, das cartesianas. Então, esse termo morre e isso aqui é realmente um tensor, mas é um caso especial. Caso geral, eu tenho que ter a soma dos dois termos aqui para ter uma derivada que tem transformação apropriada aqui com os índices I e J, ou seja, um tensor de ordem 1. Tá claro? Legal. Então, é rapidinho essa aula, eu só quero mostrar uma aplicação dessa derivada. É lógico, essa derivada ela pode atuar num vetor. Aqui eu fiz para um vetor que já tinha um índice para cima, ou seja, as componentes de um vetor contravariante. Eu posso fazer por um vetor com índices para baixo. A modificação aqui é um sinal de menos e os índices modificam um pouco aqui. Tá? Eu tenho que substituir, do mesmo jeito que eu substituí aqui o índice I, né, por essa contração em K com o gama, para um vetor covariante, aqui fica um menos e a contração é no índice de cima. Índice de cima do gama e índice de baixo do vetor. Tá? Aliás, todo tensor, você pode derivar ele covariantemente. Okay? Mas como esse é só um assunto para fechar, hein, eu só vou mostrar uma aplicação. A aplicação disso está em você escrever de maneira tensorial, ou seja, de maneira geral, independente de coordenadas, independente de componentes aí, digamos, a divergência, por exemplo. Sim? A divergência com a derivada apropriada aqui é, na verdade, a contração I e I mais a derivada ponto e vírgula, não a derivada vírgula. A gente chama a derivada ordinária muitas vezes de vírgula, derivada parcial, tá? Ok? Não se assuste com esse símbolo se ele aparecer aí para você. A derivada comum é vírgula simplesmente. Sim? Então, em cartesianas, lógico, qual é a divergência? É só somar I e I aqui, né? Num sistema qualquer, ou na verdade num espaço qualquer, você soma I e I, mas com a derivada covariante. Tá? Então, aqui aparece o que você espera normalmente, por exemplo, em cartesianas. Tá? Só que aparece também, né, se você voltar aqui para trás, eu estou somando I, eu fiz I igual a J, eu estou tomando a divergência geral. Né? I igual a J, então eu fico com um gama II. Tá? Eu fico com um gama II aqui. Ó. Né? I, K, KI, tanto faz, né? A gente sabe que é simétrico aqui, certo? Eu estou só seguindo o Arfken para não fugir muito das contas. Tá? E esse gama II é algo especial.
ele está relacionado com uma derivada do determinante da métrica. Você já vai ver. Né? Bom, por definição aqui, ou pelo cálculo que a gente fez na aula passada, né? O gama i, jk, etc., eu vou abrir com a formulinha que a gente achou da derivada do tensor métrico, onde o i é igual a j eu estou somando. Então, aqui o meu i, né, é igual a esse outro i aqui, e eu vou estar somando e irem para os outros termos aqui, certo? Mas desses três termos só sobrevive o primeiro. Só sobrevive esse primeiro. Esses dois últimos aqui se cancelam, tá? Por que eles se cancelam? Eles cancelam porque eles estão sendo contraídos aqui pela fórmula da aula passada, a última formulinha da aula passada. Eles estão contraídos com a métrica de índices para cima aqui, ó, G e M. Ó, tá? Eu vou mostrar que esse aqui é igual a esse, então sinal de menos vai cancelar. Né? Então, ó, vou transformar esse nesse aqui. Ó. Deixa eu te mostrar. Ele está contraído aqui, ó, GM, GKM, né, GKQI, né, certo? Aí eu vou fazer o mesmo truque que eu fiz agora há pouco. Eu vou trocar na soma, nem escrevi aqui, porque eu já fiz anteriormente. Eu vou trocar os índices de soma do I, né, o I que está aqui em cima com o I que está aqui embaixo. Eu vou chamar de M agora. E o que era M eu vou chamar de I. Ó. Esse M aqui, eu vou chamar de I e de I. Certo? Mas a métrica é um tensor simétrico, então eu posso trocar aqui. Ó. O GMI e escrever GIM. Idem aqui também, ó, del G KY, eu posso escrever del G I K. Que é exatamente o que está aqui. Ó. Exatamente, ó, del G I K, del QM. Contraído com G e M aqui de fora. Então, esses dois aqui se cancelam, fico só com esta contribuição aqui. Mas essa contribuição ela é muito simétrica. Na verdade, se você, a menos da derivada aqui, isso aqui é 3 no espaço tridimensional. Né? Certo? Se você tirasse essa derivada aqui, isso aqui daria 3. Sim? Okay. Mas eu tenho uma derivada aqui no meio, entre eles. Sim? Como é que eu chego nisso aqui? Então vamos lembrar, a G aqui vai aparecer mais para frente, se você continuar lendo o livro. Né? O G, sem índice, sem nem nada, é o determinante da métrica. Tá? Como ela, para nós, é uma matriz 3x3, eu posso calcular esse determinante aqui, eu acho que ficou como exercício, ou pelo menos parte de exercício. Eu posso calcular o determinante usando o símbolo de Levi-Civita. Tá? Okay. Eu tenho 3 aqui no espaço tridimensional. Se fosse bidimensional só teria 2. Se fosse quadridimensional teria 4, assim por diante. Um fator aqui também, 2 fatorial, se for 2 dimensões, 4 fatorial, 4 dimensões. Tá? Okay. E eu quero te mostrar o seguinte: se você derivar isso em relação a, digamos, QK, né, o que acontece é que, só comentar brevemente, eu vou deixar para você mostrar isso, isso vai aparecer para você várias vezes. Tá? Então, se você estudar a relatividade geral, isso vai reaparecer. Né? Se você derivar, por exemplo, a derivada do primeiro vezes esses outros dois aqui, você consegue mostrar que esse 3 fatorial aqui vão aparecer combinações que vão reduzir vão aparecer 3 combinações aqui, né? Vai ser a derivada do primeiro vezes os outros 2, a derivada do segundo vezes o primeiro e o terceiro, e assim vai. Né? Isso cai para 2. E o que sobra, se você está atacando um deles aqui com a derivada, o que sobra é justamente o cofator, ou uma parte dessa matriz inversa. Sim, a matriz inversa, se você se lembra, é um dos métodos de cálculo. É 1 sobre o determinante, então aqui, na verdade, vezes aparece justamente o que está ali atrás, que é o cofator, é o determinante menor. Sim? Okay? Por isso, só 2 Gs aparecem aqui, e são esses 2 termos aqui. Compensado aqui, eu passei para multiplicar aqui o elemento inverso. Tá? Aqui aparece o cofator. Tá bom? Eu vou deixar para você se divertir
Uma demonstraçãozinha longa, eu acho que não vale a pena nessa altura do campeonato. Já é a última aula que eu não vou cobrar isso. Tá? Eu vou deixar os curiosos aí. Sim? Beleza, mas isto é, né, a menos do meio e esse G aqui do determinante da métrica, isso é o gama, se você olhar aqui para trás. Ó. Né? Então tem um meio aqui, não tem o G, então eu vou passar o G, né, para baixo aqui, certo? Então esse gama II, esse gama contraído aqui, símbolo de Christoffel contraído em um par de índices, assim, um para cima e um para baixo, ele é proporcional aqui a essa derivada. Tem um 2 aqui, dá para engolir esse 2 aqui, fazendo o seguinte truque, o último truque que eu vou fazer. Né? Transforma isso numa derivada de G a meio, ou raiz de G. A raiz de G é o que aparece o tempo todo em relatividade geral. Certo? Você consegue mostrar aqui para você passar de um para o outro aqui, ó. G a meio, né? Isso aqui é G a meio, você vai derivar, vai tombar o meio, vai justamente aparecer o meio aqui. Vai ficar 1 sobre raiz de G com G. Raiz de G vai dar G de novo, certo? Aliás, isso aqui na verdade é uma derivada do ln de raiz de G. Também tem livro que prefere trabalhar com isso, eu vou deixar desse jeito. Certo? A derivada do log na base. Tá? Então a divergência, que é o exemplo mais compridinho, hein? Né? A divergência é, né, uma combinação aqui, né, uma soma da derivada da componente VI com aquela contração do gama. Tá? Dá para você escrever isso aqui como uma derivada do produto da raiz, né, vezes o VI. Ó. Abra aqui, por exemplo, a derivada do VI vai cortar o raiz de G com raiz de G, vai aparecer esse primeiro termo. Certo? Agora a derivada do G vai aparecer justamente o gama que está aqui em cima, contraído com VI, que é o que você tem aqui. Ó. Certo? Eu só mudei de novo os índices aqui para ficar mais compacto. Então essa é uma forma geral, isso não funciona só para coordenadas ortogonais, onde você tinha os fatores de escala. Esse raiz de G aqui, na verdade, por exemplo, H1 vezes H2 vezes H3 no caso ortogonal. No caso geral, ele é simplesmente raiz de G. Você carrega ele dessa forma. Tá? Então, isso é uma fórmula para divergência para qualquer tipo de coordenada. Tá? Isso é muito potente, isso é muito poderoso. Sim. Então, a linguagem tensorial, né, usada aqui ao máximo, aqui, traz frutos. Tá? Okay? Mesma coisa Laplaciano. Laplaciano é uma fórmula super compacta aqui para o Laplaciano. Laplaciano, bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou substituir esses VIs aqui pelas componentes do gradiente. Né? Só que o gradiente originalmente é para baixo, então eu tenho que subir isso. Sim, se eu VI para cima, eu tenho que usar a métrica aqui. Tá? Então substitua no lugar de VI a métrica aqui, subindo o índice, você chega nessa fórmula aqui. Então aquelas fórmulas gigantes lá, né, que a gente deduziu, por exemplo, para coordenadas esféricas, aquele Laplaciano monstruoso, você consegue escrever uma expressão única aqui. Então super compacto. Tá? Ok. Legal. Então foi divergência, foi o Laplaciano e o rotacional. O rotacional é muito bacana. O rotacional não muda. O rotacional, na verdade, é uma coisa que praticamente só existe, né, produto vetorial, só existe em 3 dimensões. Tem exercício ali para você mostrar isso. É um acidente você conseguir... É um acidente que ocorre em 3 dimensões. Você pegar algo antissimétrico e levar num vetor. Tá? Só ocorre em 3 dimensões. E devido a essa antissimetria, como o gama é simétrico, né, o que teria aqui? Ó, né? Você teria algo simetrizado. Eu estou com índices para baixo aqui para mostrar isso. Tá? Teria um sinal de menos aqui, mas bom, não faz muita diferença. Né? Simetrizado, como o gama é simetrizado e a expressão dos rotacionais carrega essa antissimetria devido ao símbolo de Levi-Witt, a derivada covariante, o termo extra da derivada covariante, o termo do símbolo de Christoffel, desaparece. Então você pode continuar calculando do jeito que você calculava antes. Não. Okay.
Você pode substituir a derivada ponto e vírgula, derivada covariante, por uma derivada ordinária, derivada parcial comum. Tá? O rotacional não é afetado. Mas isso é um caso especial que ocorre para 3 dimensões. Tá? Bom, só faz sentido rotacional em 3 dimensões. Okay? Para outros tensores, você no máximo está antissimetrizando isso. Você não vai levar isso em outro vetor, é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Então isso é meio que curiosidades aí, não faz parte do ementa, essa última parte. Só a derivada covariante fazia parte do ementa. E essa é a nossa última aula. Eu não vou cobrar isso, eu já disse. Né? Não vou cobrar isso na lista de exercícios. Então eu me despeço aqui de vocês. Obrigado pela paciência aí que vocês tiveram assistindo às aulas. E que vocês estejam bem, né? Que a família de vocês esteja bem. E é isso. Tá bom? Então, tchau, tchau.